Ao encarar a dor, ele encontrou a verdade que cura. Existe uma dor que não vem para ferir, mas para revelar quem você precisa se tornar. Essa é a verdade que muitos passam a vida inteira tentando evitar, porque encarar a dor exige uma honestidade que poucos têm coragem de sustentar. Este conto começa exatamente nesse ponto, no instante em que a dor deixa de ser apenas sensação e se transforma em mensagem. Elias, o protagonista desta história, acreditou durante anos que poderia silenciar aquilo que doía dentro dele com rotina, controle e distância emocional. Mas a dor, quando ignorada, não desaparece. Ela espera, ela observa, ela se manifesta nos detalhes. E, quando entende que chegou o momento certo, ela retorna não para destruir, mas para revelar o que ficou escondido por tempo demais. Aqui, você será convidado a acompanhar Elias no momento exato em que sua dor começa a sussurrar verdades que ele nunca ousou admitir. Este não é um conto sobre sofrimento, mas sobre descoberta. Sobre a coragem de olhar para dentro e reconhecer que, por trás da dor, existe sempre uma verdade capaz de curar. Elias sempre acreditou que tinha encontrado a fórmula perfeita para não sentir o que doía. Ele montou uma rotina tão precisa, tão silenciosa, tão repetida, que qualquer emoção mais profunda parecia incapaz de atravessar suas bordas. Acordava no mesmo horário, seguia os mesmos passos, cumpria cada tarefa com uma disciplina quase mecânica. Para quem observava de fora, Elias era o retrato da estabilidade. Mas dentro dele havia um campo inteiro feito de ausências. Nada realmente florescia, porque nada realmente tocava. Ele descobriu ao longo dos anos que a melhor forma de não sentir era se ocupar. E assim ele fez. Multiplicou obrigações, compromissos, pequenas tarefas que preenchiam cada segundo do dia. O silêncio interno não era paz, era abafamento. Era a anestesia emocional que se instala quando alguém percebe que, se parar por um instante, a dor reaparece com força. Elias estava sempre um passo à frente de si mesmo, nunca permitindo que a mente desacelerasse o suficiente para ouvir o que tentava ser dito lá dentro. A rotina se tornou seu escudo, sempre igual, sempre segura, sempre distante de qualquer possibilidade de confronto emocional. E no início funcionou. A dor parecia adormecida, como uma voz apagada ao fundo. Mas o tempo age de forma silenciosa sobre aquilo que tentamos esconder. Aos poucos, Elias começou a notar pequenas rachaduras em seu controle. Momentos de irritação sem motivo. Sensações de cansaço profundo, mesmo depois de longas horas de descanso. Falhas de atenção que não condiziam com sua personalidade meticulosa. Era como se o corpo estivesse tentando avisar o que a mente se recusava a ouvir. Certo dia, ele percebeu que fazia a mesma rota de sempre. E no meio do caminho, não conseguia lembrar dos últimos quarteirões percorridos. Caminhava no automático, como alguém que não participa da própria vida. Foi então que percebeu um incômodo que não sabia nomear. Não era dor física, nem tristeza evidente. Era algo mais sutil. Uma sensação de que a vida estava passando por ele, e não com ele. De que estava presente em todos os lugares, menos dentro de si. O controle começou a perder força. Pequenos lapsos emocionais surgiam de repente, como se a dor testasse o terreno. Elias tentava ignorar, tentava aumentar o ritmo, tentava preencher ainda mais os dias. Mas cada vez que tentava se anestesiar, algo dentro dele reagia. A rotina, antes sua proteção mais sólida, passou a ser o lembrete constante de que ele não estava vivendo, apenas evitando. Ele acreditava estar seguro, até perceber que essa segurança era a forma mais elegante de permanecer aprisionado. E quando a anestesia começou a falhar, a dor encontrou sua primeira brecha para retornar. A primeira vez que a dor voltou não foi dramática.
Não houve queda, não houve ruptura evidente. Foi apenas um detalhe, desses que parecem insignificantes para qualquer pessoa que não esteja vivendo a batalha interna que Elias carregava. Ele encontrou, ao abrir uma gaveta esquecida, um objeto que não via há anos. Um pequeno cartão envelhecido, cujas palavras começavam a desbotar, mas cujo significado permaneceu intacto dentro dele. Bastou tocar o papel para sentir um sobressalto silencioso no peito. Era como se algo que ele acreditava ter enterrado estivesse ali, inteiro, esperando pelo momento exato para reaparecer. O cartão não carregava frases grandiosas. Era apenas um recado escrito por alguém que um dia ocupou um espaço imenso na vida dele. Um espaço que terminou de forma abrupta, deixando uma ferida que Elias nunca teve coragem de nomear. Ele fechou a gaveta rapidamente, como se pudesse empurrar de volta o passado para o lugar onde acreditava que ele pertencia. Mas a sensação permanecia. Uma pontada discreta. Um incômodo que não cedia. A dor não era mais profunda, era persistente. Ela se movia por dentro como um sussurro que ele não conseguia silenciar. Algumas horas depois, outra lembrança surgiu sem ser convidada. Elias ouviu duas pessoas conversando na rua e uma frase simples atravessou seu peito de forma inesperada. Uma frase sobre perda, sobre não dito, sobre arrependimento. Ele continuou caminhando, mas a mente ficou presa naquele eco. A rotina, que antes funcionava como anestesia, começava a perder força. Cada detalhe externo parecia ter sido desenhado para cutucar aquilo que ele evitava sentir. Nos dias seguintes, pequenos episódios se repetiram. Um filme que ele não suportou terminar. Uma música que precisou desligar no primeiro minuto. Uma conversa casual que o deixou inquieto por horas. Era como se a vida estivesse costurando pontos soltos dentro dele, conduzindo-o de volta àquilo que precisava ser visto. A dor não chegava como onda devastadora, mas como maré insistente que toca a mesma pedra várias vezes até que ela comece a ceder. Elias percebeu que algo estava mudando quando sentiu uma emoção inesperada ao olhar para uma antiga fotografia. Não era tristeza, nem saudade. Era desconforto. Um desconforto profundo, quase físico, que parecia dizer: olhe para mim. Chegou a hora. Ele tentou ignorar, tentou se ocupar, tentou seguir a rotina como sempre fez, mas a anestesia já não funcionava. Foi então que ele notou a verdade que tanto evitou. A dor não estava voltando para machucá-lo. Estava voltando porque precisava ser compreendida. Era um chamado, um aviso de que havia algo dentro dele que, se não fosse encarado agora, continuaria corroendo silenciosamente tudo o que ele tentava construir. A dor estava retornando, porque a verdade estava pronta para emergir. E dessa vez, Elias não conseguiria empurrá-la para longe. O dia em que tudo deixou de ser suportável começou como qualquer outro. Elias seguiu sua sequência habitual, repetindo cada gesto como quem tenta reafirmar uma identidade que já não sustenta. Mas por dentro, algo estava diferente. Havia uma tensão que ele não sabia explicar. Uma espécie de pressentimento silencioso de que algo estava prestes a romper. E esse rompimento veio não com violência, mas com precisão. Como se a vida estivesse esperando exatamente aquele instante para desmontar a última defesa que ele mantinha de pé. Durante a tarde, Elias recebeu uma mensagem inesperada. Uma notícia que o tirou do eixo com a força de um impacto emocional que ele não estava preparado para lidar. Alguém de seu passado, alguém ligado diretamente à dor que deu origem à ferida que ele nunca curou, havia partido. Não houve aviso, não houve despedida, não houve chance de resolver o que ficou pendente. A morte, em sua forma mais abrupta, atravessou a vida de Elias com a frieza de um corte. E ao ler a mensagem, sua primeira reação não foi chorar.
foi sentir o corpo inteiro ficar vazio. Ele percebeu naquele instante que estava diante de algo impossível de adiar. A dor que retornava nos últimos dias agora estava diante dele como uma porta escancarada. O acontecimento quebrava todos os mecanismos de defesa que ele havia construído. Não havia rotina capaz de amortecer. Não havia controle capaz de impedir. A vida o colocava frente a frente com aquilo que ele fugiu por anos. Horas depois, tentando recompor-se, Elias cometeu um erro aparentemente simples no trabalho. Um erro banal, desses que qualquer pessoa cometeria em um dia emocionalmente difícil. Mas para ele, aquilo teve outro peso, porque o erro expôs sua instabilidade emocional exatamente diante das pessoas que ele mais temia decepcionar. Foi um momento breve, mas devastador. Ele percebeu que estava perdendo o controle não apenas por dentro, mas por fora também. A dor que ele silenciava começava a transbordar. No caminho para casa, atordoado, aconteceu o segundo golpe do dia. Elias encontrou por acaso alguém que fazia parte da mesma história que o cartão esquecido havia reativado. O breve encontro, cheio de olhares que carregavam o peso de tudo o que não foi dito, desmontou o pouco equilíbrio emocional que ainda restava. Ele tentou agir naturalmente, mas a voz falhou, a mente falhou, o corpo falhou. Era como se estivesse sendo forçado a reviver tudo o que evitou sentir. Ao chegar em casa, o terceiro e último estopim aconteceu. Ele encontrou na caixa de correios uma carta antiga que havia sido extraviada há anos, agora reenviada por engano. A letra, reconhecida de imediato, fez seu coração disparar. Dentro dela havia palavras que ele nunca soube que existiam. Palavras que poderiam ter mudado tudo se tivessem chegado antes. Palavras que revelavam uma verdade que ele não teve chance de enfrentar. Elias caiu sentado no chão da sala, segurando a carta como se segurasse sua própria história. Nesse momento ele entendeu que a dor estava retomando tudo de volta. Não para puni-lo, mas para exigir que ele finalmente parasse de fugir. O estopim não foi a morte, não foi o erro, não foi o encontro, foi a soma de tudo. Foi a vida retirando as camadas que o impediam de enxergar sua verdade mais profunda. E ali, desarmado, sem controle e sem anestesia, Elias percebeu que não teria outra escolha senão descer ao lugar que mais temia. Elias passou longos minutos sentado no chão, segurando a carta como quem segura uma ferida que acabou de se abrir. Não havia mais distrações, nem rotinas, nem desculpas capazes de protegê-lo. A dor havia assumido o centro, expulsando qualquer tentativa de racionalização. E pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que precisava descer, não para um lugar físico, mas para dentro de si, onde todas as verdades que ele evitou estavam guardadas, esperando o momento em que ele tivesse coragem suficiente para enfrentá-las. A descida começou com uma simples decisão: não fugir. Elias respirou fundo, fechou os olhos e permitiu que a dor emergisse, sem tentar controlar sua forma. Veio primeiro como aperto no peito, depois como memória solta, depois como um misto de tristeza e arrependimento que não cabia em palavras. Ele sentiu a mente tentar escapar várias vezes, oferecendo distrações, justificativas, atalhos mentais. Mas, cada vez que isso acontecia, Elias puxava a atenção de volta para aquilo que realmente importava: a sensação, o sentimento bruto, a parte dele que nunca havia sido ouvida. Ao mergulhar mais fundo, lembranças começaram a se reorganizar. Ele viu a cena do passado não apenas como espectador, mas como alguém disposto a sentir o que evitou durante anos. Viu a perda que nunca processou, a culpa que assumiu sem merecer, a responsabilidade que carregou sozinho como se fosse o único culpado pelo que deixou de acontecer. Viu versões mais jovens de si mesmo, tentando compreender o mundo com ferramentas emocionais que ainda não tinha.
E pela primeira vez, sentiu compaixão por essa versão de Elias que no passado apenas tentou sobreviver. A descida revelou verdades que ele não queria admitir. Verdades sobre sua necessidade de controle, sobre a rigidez que adotou como mecanismo de defesa, sobre a forma como se isolou para não se decepcionar novamente. Ele percebeu que grande parte de sua vida adulta havia sido construída não a partir de seus desejos, mas a partir do medo de reviver aquela dor original. Sua rotina, sua disciplina, seu distanciamento emocional, tudo era uma tentativa silenciosa de não sentir o que agora vinha à tona com força total. Mas, quanto mais fundo ele descia, mais claro se tornava que a dor não era castigo, era caminho. Era um corredor interno que ele precisava atravessar para encontrar algo que, até aquele momento, nunca teve coragem de buscar: a verdade. A verdadeira verdade. Não aquela que ele criou para se proteger, mas a que estava escondida por trás da ferida que moldou sua vida. Elias percebeu que estava chorando, mas não de desespero. Chorava porque, pela primeira vez, estava permitindo que a dor contasse sua história. Chorava porque sentia o peso de anos de resistência se dissolvendo. Chorava porque não estava mais lutando contra si mesmo. No fim dessa descida emocional, Elias entendeu que não havia como voltar ao ponto de anestesia. Algo já tinha sido visto. Algo já tinha sido sentido. E agora ele estava pronto para ouvir a voz que sempre esteve lá, mas que nunca pôde ser escutada enquanto ele fugia. A voz da própria dor. Elias permaneceu sentado no chão, respirando de forma irregular, como alguém que retornou de um mergulho profundo e precisa reaprender a preencher os pulmões. A descida havia sido intensa, mas algo dentro dele dizia que ainda faltava um passo. Um passo que não envolvia recordar, mas escutar. Ele fechou os olhos novamente, não para fugir, mas para permitir que o silêncio ficasse nítido o suficiente para revelar o que sempre esteve ali, escondido entre camadas de medo, rigidez e autoexigência. Foi nesse silêncio que a dor começou a falar. A voz não vinha de fora, nem de um pensamento articulado. Era uma percepção, um entendimento que surgia de dentro dele com a mesma clareza de uma memória, mas com a profundidade de uma revelação. A dor mostrava a Elias momentos antigos, não para fazê-lo sofrer, mas para reorganizar o significado que ele carregou por anos. Ela começava lembrando-lhe de quem ele era antes da ferida. Um jovem que acreditava na possibilidade do amor, da confiança, da entrega. Um jovem que sonhava mais do que temia. E então mostrava a cena do rompimento, o instante exato em que sua fé no mundo quebrou junto com algo dentro dele. Mas, dessa vez, Elias não viu a cena como vítima. A dor lhe mostrava nuances que ele nunca conseguiu enxergar. As intenções da outra pessoa, o contexto esquecido, as palavras que, na época, ele interpretou como rejeição, mas que agora, com o distanciamento emocional, revelavam fragilidade compartilhada. O que ele chamou de abandono talvez tivesse sido, na verdade, incapacidade. O que ele chamou de culpa talvez tivesse sido apenas confusão. O que ele chamou de responsabilidade talvez jamais tivesse pertencido a ele. A dor falava não para acusar, mas para esclarecer. Mostrava-lhe o peso que ele carregou sozinho, acreditando ser o único culpado por algo que não estava em suas mãos resolver. Mostrava como ele se puniu silenciosamente durante anos, reconstruindo sua vida ao redor da crença de que não podia falhar, não podia sentir demais, não podia se permitir vulnerabilidade. A voz interior revelava o erro central. Elias confundiu proteção com isolamento, confundiu força com rigidez, confundiu sobrevivência com vida. Enquanto escutava, Elias sentiu o corpo relaxar de um jeito estranho.
Era como se a dor estivesse desfazendo amarras antigas, libertando partes dele que haviam sido enterradas pelo medo. A voz interior o guiava para um ponto essencial. Ele não precisava mais se defender de algo que pertencia ao passado. A dor já havia cumprido seu papel naquela época. Agora, insistia em voltar apenas porque Elias se recusava a escutá-la. Num momento de clareza profunda, a dor lhe disse algo que reorganizou tudo. Você se construiu ao redor de uma ferida e não ao redor da verdade. A verdade é que você foi humano, você foi jovem, você foi sensível, você foi honesto e não há nada a ser punido nisso. Ao ouvir isso, Elias sentiu um desmoronamento interno, não doloroso, mas libertador. Era como se uma estrutura pesada, construída por anos de autodefesa, estivesse finalmente ruindo, dando espaço para algo mais leve e verdadeiro florescer. Ele abriu os olhos em silêncio, percebendo que a dor não era inimiga, era professora. E naquele instante, Elias sabia que estava prestes a descobrir a verdade que não apenas explicaria seu passado, mas que abriria a porta para sua cura. Elias permaneceu sentado, sentindo como se seu corpo estivesse ajustando uma nova forma de existir. A voz interior havia revelado fragmentos importantes, mas havia algo maior, algo que permanecia suspenso dentro dele como um nó prestes a se desfazer. Ele sabia que a verdade estava próxima. Não uma verdade barulhenta, dramática ou vingativa, mas uma verdade silenciosa, daquelas que mudam a vida justamente por não exigir esforço. Apenas presença, apenas coragem para olhar. Ele respirou fundo, fechou os olhos e deixou a última lembrança se aproximar. Não veio como imagem clara, mas como sensação. A sensação do dia exato em que ele decidiu que não merecia mais confiar, que não merecia mais amar, que não merecia mais ser vulnerável. Foi ali, naquele momento, que tudo começou. O acontecimento doloroso do passado foi apenas o gatilho, mas a ferida verdadeira nasceu de uma conclusão que ele tomou ainda jovem, sem maturidade emocional, para entender a complexidade do que vivia. A verdade se abriu diante dele com clareza quase luminosa. Ele havia feito uma promessa inconsciente a si mesmo. Uma promessa moldada pela dor, não pela consciência. Uma promessa que dizia: nunca mais você vai se colocar em posição de ser ferido. E fiel a essa promessa, Elias passou anos construindo uma vida protegida, controlada, emocionalmente anestesiada. Ele se tornou impecável, prudente e fechado. Não para se fortalecer, mas para não sentir de novo. A cura começou exatamente aí, no instante em que ele percebeu que aquela promessa não servia mais, que talvez nunca tenha servido. Elias percebeu que passou a vida inteira responsabilizando-se por algo que não era culpa sua. Ele carregou o peso de uma relação desfeita como se tivesse sido sua falha. Carregou a ausência de respostas como se fosse incapacidade pessoal. Carregou o silêncio do outro como se fosse prova de que não era digno de permanência. A verdade que cura não veio como pedido de desculpas, nem como lembrança reconfortante. Ela veio como reconhecimento. Elias não falhou. Ele apenas foi humano. Ele apenas amou. Ele apenas viveu uma experiência dolorosa que, como tantas outras, molda sem pedir permissão. A verdade dizia que ele não precisava mais se proteger de um passado que não existia mais, que a dor já não tinha a mesma forma, nem o mesmo poder, que a ameaça havia desaparecido muito tempo antes, mas a defesa permaneceu porque ele nunca parou para verificar se ainda era necessária. Ao reconhecer isso, algo dentro dele se realinhou. Uma leveza inédita atravessou seu corpo. Não era felicidade, mas libertação. A sensação de soltar algo que nunca lhe pertenceu inteiramente. A verdade reorganizou seu passado e, ao fazer isso, libertou seu presente. Elias percebeu que podia amar de novo, podia confiar de novo,
podia sentir de novo. Porque a dor não era inimiga, a dor era caminho, era passagem, era o espaço entre quem ele foi e quem estava pronto para se tornar. E justamente por isso, naquele instante, sentiu-se mais inteiro do que em toda a vida adulta. Ao abrir os olhos, não viu um mundo diferente. Viu um Elias diferente. Alguém capaz de seguir sem carregar o peso que o mantinha estagnado há tantos anos. Elias levantou-se devagar, como quem sente o próprio corpo pela primeira vez depois de anos vivendo no automático. Não havia pressa em seus movimentos, nem urgência em recuperar o controle de nada. Naquele instante, ele entendia que controle não era sinônimo de paz. Pelo contrário, era o que o afastava dela. O que agora surgia dentro dele era diferente. Era um reerguimento que começava de dentro para fora, sem espetáculo, sem declarações grandiosas, sem a necessidade de provar nada a ninguém. Apenas uma disposição silenciosa de existir com verdade. Nos dias que se seguiram, Elias percebeu mudanças sutis, mas profundas. Ao acordar, já não sentia aquela pressão interna para preencher cada minuto do dia. A rotina, antes rígida e automática, passou a ser apenas referência, não prisão. Ele começou a fazer pausas breves, respirando com intenção, permitindo que o próprio corpo ditasse o ritmo, em vez de forçar-se a acompanhar a pressa que cultivou por anos. Era estranho no início, quase desconfortável, mas perfeitamente necessário. As interações com outras pessoas também começaram a mudar. Elias, que sempre manteve distância emocional por medo de se expor, começou a se permitir estar presente nas conversas. Não precisava mais fingir indiferença para se proteger. Aos poucos, foi abrindo espaço para ouvir com mais atenção e responder com mais sinceridade. Ele se viu compartilhando pequenas partes de sua história, algo que antes jamais faria, e percebeu que ser ouvido sem julgamento trazia um tipo de cura que ele nunca havia considerado possível. No trabalho, o reerguimento também se manifestou. Não com grandes conquistas, mas com estabilidade interna. Ele começou a reconhecer seus limites sem se culpar por eles. Aceitou ajuda quando necessário. Admitiu erros sem transformar isso em prova de incapacidade. Pela primeira vez, entendeu que pedir apoio não era demonstração de fraqueza, mas de humanidade. Os colegas notaram a mudança, não pelo que ele dizia, mas pelo modo como se comportava. Elias parecia menos tenso, menos reativo, mais consciente da própria presença. Em casa, a transformação era ainda mais evidente. As pilhas de papéis que antes acumulavam lembranças e obrigações foram organizadas com calma. O ambiente, antes refletindo o caos interno, começou a ganhar ordem e leveza. Ele abriu as janelas mais cedo, deixou a luz entrar, caminhou pelos cômodos com uma sensação de pertencimento que nunca havia sentido. Era como se a casa, finalmente, fizesse parte dele, e não apenas servisse como abrigo físico. Mas a maior mudança não estava no comportamento. Estava no modo como Elias se relacionava com a própria dor. Ele já não tentava expulsá-la quando ela surgia. Ao contrário, escutava. E descobriu que, ao ser escutada, a dor perdia intensidade. Ela deixava de ser ameaça e se tornava guia. Ele percebeu que podia sentir tristeza sem se afundar nela, sentir medo sem paralisar, sentir vulnerabilidade sem fugir. Sua vida emocional, antes anestesiada, começava a se movimentar com liberdade. Elias entendeu que o reerguimento não era um retorno à versão antiga de si mesmo. Era a construção de uma versão mais inteira, mais honesta, mais alinhada com quem ele realmente era. Não havia pressa em chegar a lugar nenhum. Havia apenas presença. E essa presença era sua cura em movimento.
Elias caminhava ao entardecer, sentindo o vento tocar o rosto, como se o mundo, pela primeira vez em muito tempo, estivesse sincronizado com o que acontecia dentro dele. A luz dourada da tarde parecia iluminar não apenas a rua, mas também lugares internos que antes ficavam sempre na penumbra. Ele sabia que havia atravessado algo importante. A dor que antes o aprisionava, agora caminhava ao seu lado. Não mais como peso, mas como lembrança. Uma lembrança que contava a história de alguém que enfrentou o que mais temia e por isso mesmo se tornou alguém mais inteiro. Enquanto andava, sua mente revisitava tudo o que havia ocorrido nos últimos dias. As memórias que reapareceram com força inesperada. A carta que rompeu seu muro emocional. O encontro que o desarmou. A conversa silenciosa com sua própria dor. A revelação que reorganizou o significado de seu passado. E, sobretudo, a sensação que permaneceu depois de tudo isso. A percepção de que ele passou anos fugindo, não da dor, mas da verdade que ela carregava. Elias percebeu algo curioso. O que mais o impactava não era o conteúdo da dor, mas o que ela tentou lhe dizer por tanto tempo. A dor nunca pediu que ele sofresse, pediu que ele escutasse, pediu que ele parasse, pediu que ele se olhasse com honestidade, pediu que ele reconhecesse que, para seguir adiante, precisava finalmente deixar de fingir que estava inteiro, enquanto carregava rachaduras que nunca foram tratadas. Foi nesse momento, caminhando em silêncio, que uma frase surgiu dentro dele com força de revelação. Uma frase tão simples e tão verdadeira que parecia ter sido escrita para ele desde o início de sua história. Uma frase que sintetizava não apenas o que viveu, mas o que ainda viveria dali para frente. Há dores que não curam quando são evitadas, mas quando são escutadas. Ele parou por um instante, deixando que as palavras se instalassem dentro do peito. Não eram apenas frase, eram direção. Ele percebeu que a cura não veio ao confrontar o passado com agressividade, mas ao se permitir ouvir o que sua dor tentava dizer. Era como se a vida inteira tivesse tentado lhe entregar essa mensagem, mas ele só agora possuía maturidade emocional para recebê-la. Essa frase se tornou bússola, porque ela não falava apenas sobre cura, mas sobre presença, sobre permitir que a vida aconteça sem tentar se esconder dela, sobre compreender que dor não é desfecho, é portal, é passagem para uma versão mais verdadeira de si mesmo. Ao repetir a frase mentalmente, Elias percebeu que sua relação com o mundo havia mudado de forma irreversível. Onde antes havia rigidez, agora havia espaço. Onde antes havia medo, agora havia curiosidade. Onde antes havia fuga, agora havia coragem. E enquanto retomava a caminhada, sentiu uma calma profunda se instalar. Era a calma de quem sabe que não precisa mais temer aquilo que sente. A calma de quem entende que a dor não veio para destruí-lo, mas para revelar partes dele que estavam adormecidas. A calma de quem, finalmente, encontrou a verdade capaz de curar. Elias seguiu caminhando, sentindo que cada passo agora carregava um significado novo. Não porque sua vida tivesse se tornado perfeita, mas porque ele finalmente compreendia o que antes parecia impossível aceitar. A dor não era inimiga, era guia. Era a memória que pedia atenção. Era a verdade esperando espaço para emergir. Ele não precisava mais fugir do que sentia, nem construir muros para se proteger do passado. A coragem que encontrou não nasceu de força bruta, mas da disposição de escutar o próprio coração sem filtros, sem máscaras, sem pressa. Enquanto atravessava a rua, percebeu algo que nunca havia notado antes. O mundo parecia o mesmo, mas ele não. As conversas, os sons, o movimento ao seu redor tinham outro tom, como se a realidade tivesse recuperado cores que estavam apagadas há anos.
Ele caminhava mais leve, não porque deixou de sentir, mas porque aprendeu a sentir com honestidade. A cura que encontrou não apagava a dor, apenas transformava seu significado. E essa história não termina nele, termina em você. Se em algum momento deste conto você sentiu algo despertar aí dentro, talvez seja porque sua própria dor também esteja tentando falar. Talvez exista uma verdade esperando ser escutada. Talvez exista uma cura que depende apenas de você permitir que ela se revele. Se esta narrativa encontrou um espaço no seu coração, continue caminhando conosco. Existem outras histórias, outras verdades e outras curas esperando por aqueles que têm coragem de ouvir o que o silêncio tenta dizer há tanto tempo.